Meus irmãos, bom dia a todos. Casa iluminada, eu gostaria de antemão já de agradecer a presença de todos os corações que se deslocaram dos seus lares, tenho certeza, para estar conosco nessa manhã, onde nós vamos propor um estudo, uma reflexão. Mas antes de nós iniciarmos propriamente o nosso tema, nós gostaríamos de agradecer a companhia dos nossos amigos, irmãos internautas que nos acompanham neste momento, pela Rede Amigo Espírita, pelo YouTube e as demais graus de comunicação. Mas a proposta de hoje, ela é edificante para cada um de nós. Todos nós, quando viemos na Casa Espírita, ouvimos falar, é preciso realizar um novo movimento. É preciso a reforma íntima, não é assim que nós ouvimos? É preciso renovar as atitudes, a temática da manhã. Mas será que nós realmente saímos da Casa Espírita inspirados a mudar? Porque hoje eu vou dizer a vocês, é um dia especial para mim. Hoje eu estou fazendo 45 anos de idade. É o dia da mentira, mas é verdade, né? 1º de abril. É difícil ganhar presente. Abraço, então. Mas, por ser um dia especial, eu me considero ter o maior presente de estar aqui na sociedade, trabalhando, ajudando a divulgar a nossa doutrina maravilhosa, um local em que realmente eu me sinto em casa, e ao lado de irmãos queridos, novos amigos. Então, para que a gente saia daqui hoje pelaquela porta, com esse pensamento positivo de renovação interior, nós vamos pôr em prática um exercício muito simples. Eu gostaria que todos vocês se levantassem e que neste momento nós olhássemos para o companheiro do lado, dessemos um bom dia e um caloroso aperto de mão, renovando atitudes. Muito bem, podemos sentar, né? Que maravilhoso, não é? Estávamos ou não estávamos precisando disso? Olha para vocês verem, vocês estão praticando na Casa Espírita a proposta da manhã, renovando atitudes e desenvolvendo os laços afetivos que nós trazemos no coração. A única coisa que não é muito boa é porque ninguém lembra do palestrante para dar um abraço nele, para dar um bom dia. Ia ver a Marli aqui me dar um abraço, está vendo? Mas que maravilha, é muito bom. Então, pessoal, para começar hoje, nós vamos falar de um livro fundamental. Esse livro se chama A Caminho da Luz, do nosso querido Emmanuel, né, pela psicografia luminar das mãos aveludadas do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E quando nós estudamos esse livro, logo no início, Emmanuel já vai nos dar a notícia de que existe uma comunidade de espíritos crísticos, do qual Jesus, o nosso mestre divino, fazia parte. E que estes espíritos crísticos decidem pela vinda do Cristo ao nosso planeta. E quando Jesus encarna, Jesus não reencarna, ele reencarna, só esteve aqui uma vez entre nós, nós tivemos o legítimo representante de Deus no meio de cada um de nós. Tanto é que na questão 625 do Livro dos Espíritos, não nos deixa mentir. Allan Kardec, o inclito codificador, muito bem lembrado pelo nosso irmão, ele faz a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é mais curta do Livro dos Espíritos. Algumas editoras, vede Jesus, outras simplesmente Jesus. Então nós temos um princípio, nós temos uma referência que devemos seguir. Ninguém avança sem que tenha um guia e um modelo na sua caminhada, na sua trajetória. Jesus desce dos píncaros elevados da espiritualidade para nos ensinar a sermos melhores, a sermos realmente pessoas
de que nesta reencarnação não estamos perdendo o nosso valioso tempo. Porque o tempo, ele é generoso quando nós sabemos administrá-lo. Quando você nasce, você tem um tempo, até o momento em que nós retornamos. Eu costumo dizer que quando estamos mergulhados no vaso físico, nós temos uma data de validade, todos nós. Mas o caminho que nós temos que seguir é realmente o da nossa própria evolução espiritual. E eu vou perguntar aqui aos jovens, e nós também que estudamos a física, isso é matéria do colegial, não é mesmo? E lá está escrito assim: qual a menor distância entre dois pontos? Uma reta. Os jovens demoraram, hein? Aqui na frente foi diferente. Uma reta. Já tem um professor de física ali no fundo. Uma reta. Olha que coisa interessante. É uma reflexão interessante para a gente fazer. Quando nós saímos dessa linha reta, em que um ponto está cada um de nós, e que no final está Deus, nós deixamos de ter Jesus como referência, como guia e modelo. E toda vez que nós saímos desta linha, nós arrumamos uma encrenca. Hoje a moda nos carros é o GPS, não é mesmo? Você vai viajar daqui para São Paulo, você coloca o endereço no teu carro, ele vai te levar corretamente àquele local. Quando nós saímos desta linha do caminho, a espiritualidade tem um negócio que chama GD, GPS divino. Ele recalcula a sua rota para você voltar. Só que aí está o segredo, como eu vou voltar? Porque nós sabemos que existe a questão do livre-arbítrio, mas também existe a lei de causa e efeito. Toda ação requer uma reação. Então esse GPS vai nos ajudar a retornar. E a pergunta é, por que que nós desviamos do caminho? Por que que nós temos dificuldades de manter esta linha reta? Porque se a lei de Deus está pautada no amor, por que nós temos dificuldade de aceitar essa virtude que locomove o universo? Emmanuel vai dizer que você pode sair desse pequeno planeta do nosso sistema solar e ir em direção aos grandes píncaros do infinito, e lá perguntar aos habitantes, porque há muitas moradas na casa do meu Pai, qual é a virtude que santifica, que movimenta o seu orbe? Eles irão te dizer: o amor. O amor é realmente a grande virtude que nós ainda estamos aprendendo a entender. Porque Jesus diz assim: fazei ao próximo somente aquilo que você deseja que seja feito para você. Se nós cumprirmos fielmente esse mandamento, esta orientação do Cristo, nós não teremos tantos problemas, tantos percalços na nossa caminhada. Neste livro Consolador, esse livro foi composto em 1940. Ele contém 411 perguntas, feitas pelo grupo de estudos do qual Chico participava, nosso querido Chico Xavier. E foram respondidas pelo nosso querido Emmanuel. E eu separei uma delas para que a gente pudesse ler para vocês. A pergunta é de número 135. Chegar em casa, quem tiver o livro, leia, estude, reflita. Na questão 135, para que não haja dúvida, é perguntado ao nosso querido Emmanuel: se o determinismo divino é o bem, quem criou o mal? Se a lei de Deus nos encaminha, nos solicita, nos convida para o bem, quem foi que criou o mal? Olha que pergunta interessante. Emmanuel nos diz: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor para a comunidade universal. Em qualquer canto do universo, vibra a lei do amor. E ele continua dizendo: todavia, confiando em si mesmo, aqui começa um probleminha, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em focos de ações contrárias à mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Será que nós confiamos plenamente em Deus?
Porque toda vez que nós confiamos demasiadamente em nós acabamos nos complicando. Porque toda vez que você confia em excesso em você fecha os pontos de conexões que a espiritualidade pode trabalhar em teu favor. Por exemplo, o teu anjo da guarda, o teu guia, o teu protetor, isso só são questões de palavras. Para os espíritos superiores, isso não faz a menor diferença. Ele não acha conexão em você, mas nem por isso ele se torna indiferente. Está sempre ao seu lado lhe observando. Até que muitas vezes aquele GPS nos convida a retornar. Então a nossa pergunta é quase que respondida de imediato. Para renovar, nós precisamos de uma coisa: confiar. Confiança. E na maioria das vezes, nós não confiamos plenamente em Deus. E porque ainda há em nós resquícios que precisam ser trabalhados. O nosso codificador coloca plenamente que nós trazemos duas chagas que ainda impede a visão da criatura, que é o orgulho e o egoísmo. São justamente essas duas chagas que nós precisamos trabalhar. Mas tem um detalhe: Jesus só vai pedir aquilo de você que você pode dar. Porque eu só posso dar aquilo que eu possuo. Aí entra a misericórdia divina, compreendendo que cada um de nós está no degrau que é seu. Nem tudo que eu vejo o outro consegue enxergar. Por que eu julgo? Por que eu aponto? Não é mesmo? Todos nós trazemos um mapa nas nossas mãos. Mas nem sempre o roteiro que eu tenho que seguir nesse mapa corresponde ao dele. Embora nós iremos nos encontrar lá na frente, em direção ao único ponto, ao único objetivo, a nossa perfectibilidade. Não chegaremos à perfeição, porque senão seríamos como Deus. E como nos ensina a doutrina espírita, nós podemos nos aproximar desta perfeição. E a pergunta é: como exigir renovação de atitudes de alguém que ainda não se dispõe a mudar? Hamed, nesse livro Renovando Atitudes, vai nos dizer que toda vez que eu solicito de alguém, do outro, aquilo que ele ainda não pode me dar, eu estou desrespeitando os seus limites emocionais, mentais e seus limites espirituais, ou seja, a sua própria idade evolutiva. Todos nós temos uma idade evolutiva. Quando nós reencarnamos, nós fazemos um compromisso. Eu costumo dizer que eu sei o que todos vocês disseram antes de reencarnar. Todos vocês disseram uma frase. E eu sei, não é porque eu estava lá não, mas eu também falei a mesma coisa, é por isso que eu sei. Você sabe o que nós falamos antes de vir para cá? Dessa vez, meu irmão, eu vou voltar melhor. Eu vou voltar. Nós falamos todas as vezes isso. E por que não abraçar os nossos compromissos? Por que não abraçar as responsabilidades que competem a cada um de nós? Porque, na realidade, a proposta da doutrina espírita ela não é muito amável. Porque existem outras denominações religiosas, não julgando, mas nós respeitamos todas, que é muito fácil dizer: aceita Jesus, meu irmão, que seus problemas acabaram. Eu estou procurando até hoje uma, e eu não consigo. Porque a doutrina nos ensina que a proposta realmente é abraçar os seus compromissos e retirar este homem velho que ainda clama em deixar arestas sobre cada um de nós. Então, essa é a nossa proposta. Voltar um pouco melhor do que quando aqui nós chegamos. Eu não sei se vocês conhecem um grande autor chamado Guimarães Rosa. Guimarães Rosa era um médico mineiro, escritor, e ele escreveu um livro chamado Grande Sertão. Isso, muito bem, não me deixa mentir, está vendo? O Grande Sertão, ele tem uma frase pequena, mas de grande potencial. E ele vai dizer assim nessa frase: viver é muito perigoso. De fato, é perigoso, se nós não tomarmos cuidado.
E aí nós vamos ao grande filósofo, educador, pedagogo, escritor, chamado Sérgio Mário Cortella. E Cortella diz assim: e nascer também. Então nós estamos em duas polaridades, que requer de nós um pouco de atenção. Porque se nós iniciarmos o nosso processo de criação, é assim: a sabedoria divina tira de nós a lembrança do nosso nascimento. Por que será? Será que alguém que está aqui consegue lembrar qual foi o médico que fez, né, o parto? Quantos quilos você pesou, se alguém soprou? Qual foram as enfermeiras que lhe acompanhou naquele momento? Alguém consegue? Nós não conseguimos. Então, nascer, meus irmãos, é impactante para o espírito. É por isso que a providência divina retira da nossa memória esse momento do nascimento. Cortella nos diz que o lugar mais seguro que você já teve na sua vida é o útero da sua mãe. Eu achei isso fantástico. Porque tanto quando nós estamos maus, é só vocês prestarem atenção, quando você está mal, você está triste, agoniado, às vezes nós estamos em sofrimento, nós queremos voltar para onde? Para o útero das nossas mães. Meio que nós queremos fugir, né, daquela situação. Porque nós ficamos lá em torno de 8 meses, segundo a medicina, 8 meses e meio, 9 meses, mais ou menos. No meio de um líquido chamado líquido amniótico, fica em uma bolsa membranosa, e dentro dessa bolsa o feto se desenvolve. E no período em que nós estávamos lá, nós éramos alimentados por um tubo, você não precisava respirar, não tinha quase barulho, ninguém lhe tocava, a temperatura era sempre homeostática, era um lugar maravilhoso para continuar ali. Mas chega um dia que esse líquido começa a se esvaziar. E você começa a sentir algumas contrações ao seu lado e alguém lhe toca pela primeira vez. E lhe retira daquele lugar. E aí, quando você é colocado para cima, você leva um tapa na bunda. Não é mesmo? Olha o que nós recebemos logo no começo, né? Um tapinha. E qual é a primeira coisa que a criança faz quando ela nasce nesse movimento? Não, vocês erraram feio, hein? Qual é o primeiro? Respirar. Nesse momento, quando você ergue o bebê, ele treme, porque ele sente naquele momento que os pulmões 0 quilômetros, né, 100% novinhos, foram injetados uma quantidade de oxigênio. E naquele momento, ele abre os seus olhinhos e começa realmente a vida na matéria. Porque a vida já existia durante a concepção, como nos ensina a doutrina espírita. E nós podemos ver que esse útero, que todos nós passamos por ele, o útero sagrado de uma mãe, quando você está com problemas sérios, quando você está triste, cansado, nós ficamos aonde? Baixamos a nossa cabeça, colocamos o joelho de encontro ao peito e nos fechamos. Queremos ficar no quarto escuro quando perdemos alguém, no sentido simbólico do perder, alguém que faz parte profundamente do meu laço afetivo, um filho, uma mãe, um avô, um tio, uma tia. Nós ficamos nessa posição, os psicólogos chamam isso de posição fetal. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir em hospitais, onde os nossos irmãos com problemas mentais estão sobre os pátios dos hospitais, sentados sobre as calçadas, com os joelhos de encontro ao peito, fechados na posição fetal. Todos nós, muitas vezes, queremos ir para este lugar. E aí, nós reparamos que nós nascemos e fazemos o primeiro movimento, que é o de respirar. E o último será o de deixar de respirar. Então, nesse processo do respirar e deixar de respirar, nós temos alguns compromissos. E dentre eles está o processo da nossa renovação interior. Porque quando nós falamos essa palavra, abala toda a estrutura interna do espírito. Renovar não é fácil, reconhecemos. Mas também não é impossível. Porque você traz em si hábitos seculares,
quando não muito milenares, para que possa se reestruturar, e isso nem sempre é fácil para o candidato ou para cada um de nós. Por isso que na questão 132 do Livro dos Espíritos vai deixar claro qual o objetivo da encarnação dos espíritos, para que não haja dúvida. Lá está escrito, quando os imortais respondem a Allan Kardec, Deus impõe a encarnação com o fim de nós, na condição de filhos, cheguemos à perfeição. E ele prossegue, mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Ora, se nós temos que vir para sofrer todas as expiações necessárias, nos leva a crer que a finalidade da encarnação não é você acertar. Tem muita gente que acha isso. Tem muito espírita que acha que se você reencarnar, acertar, está tudo bem. Não é isso. Está tremendamente enganado. Porque para a espiritualidade não importa se você está tirando 9, se está tirando 5, 4, 10. A finalidade real da reencarnação é você aprender. Aprender. Porque eu posso fazer uma prova na faculdade de biologia, sem que eu tenha a mínima afinidade com essa matéria. Eu vou lá, decoro toda a matéria e aprendi. Mas será que eu aprendi e vou acertar? Mas será que eu realmente vivi todo aquele conteúdo que a biologia pode me trazer de informações? Então, o que vai fazer a diferença, na realidade, nessa encarnação para nós, é o quanto você se envolve no desejo de aprender com suas próprias experiências. É isso, é que está a grande chave para que nós possamos avançar. Por isso, no Livro dos Espíritos, na questão 100, Allan Kardec vai falar da escala espírita ou escala dos espíritos. Para você fazer uma escala classificatória, você precisa ter fundamento. E eu trouxe os 2 fundamentos que estão no Livro dos Espíritos. Kardec se baseou nesses 2 fundamentos. Quais são? No grau de adiantamento desses irmãos e na qualidade que já adquiriram. Este é o primeiro. O segundo fundamento, e nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. Então, de toda a escala espírita, Kardec se baseou nesses 2 fundamentos. E ele diz que nós estamos ainda na primeira categoria, ou na terceira, melhor dizendo, que é a dos espíritos imperfeitos. Eu juro para vocês que eu fiz de tudo para não me encontrar nessa categoria, mas não teve jeito. Casou-se perfeitamente. Espírito imperfeito. Nós não vamos entrar aqui nas subcategorias, porque não tem necessidade. Mas se você olhar lá na questão 101, tem uma palavrinha escrito assim, caracteres gerais. É nisso aqui que eu gostaria de conversar com vocês. Kardec diz que os espíritos imperfeitos apresentam uma predominância da matéria sobre o espírito. Traz ainda a propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não compreendem. Será que nós não estamos encaixados aqui? Perfeitamente? Ainda estamos. Eu me recordo, eu acho que vocês já ouviram falar do grande médium Arigó, que trabalhava com o Dr. Fritz, fazendo algumas curas, por onde, na cidade em que eles situavam. E num belo dia, um jovem chegou, Arigó estava sentado, a fila mais ou menos como lá na porta da sociedade, ele atendia um por um. Só que quando esse jovem adentrou, o médium parou de atender. Chamou a atenção dele. O médium parou, pediu para que as pessoas aguardassem um pouco, e ele foi até em direção àquele jovem. O jovem apresentava 2 feridas, 2 chagas abertas nas pernas. E era tão precária a condição dele, porque aquilo já estava purulenta, já estava com verminoses. E ele chega, olha no olho do jovem e diz a ele: meu filho, o seu caso não tem cura. O jovem assusta
porque ele entrou numa cadeira de rodas, e diz assim: mas você não é o médium que recebe o Dr. Fritz? Ele disse: sim, sou eu. Mas o teu quadro, neste momento, não tem cura. E aí, quando o jovem começa a ficar irritado, o Dr. Fritz se comunica através de Zé Arigó e diz a ele: você sabe por quê, meu querido, o teu quadro ainda não tem cura? Porque pernas que chutam pai e mãe não tem cura. Isso é forte, não é mesmo? Pernas que chutam pai e mãe não tem cura. E sabe qual foi o conselho que o Dr. Fritz deu a ele? Vai e refaz a tua relação íntima, afetiva com os teus pais. E depois volta para você realizar seu tratamento. Você sabe o que ele está dizendo para nós? Quando nós carregamos em demasia rancor, ódio, e não perdoamos, nós nos fechamos à nossa psicosfera, cristalizamos, e a espiritualidade de luz, embora esteja ao teu lado, querendo te auxiliar, lhe convidando, eles não conseguem achar conexões necessárias para que o socorro venha ao nosso encontro. Por isso ele diz: volta e refaz a tua relação com os teus pais. Porque provavelmente aquela relação que aquele filho tinha com os pais eram de perturbações, de acusações, de julgamentos. E precisava alguém naquele momento tomar uma decisão diferente. Eu costumo dizer que nós vamos ao aeroporto daqui em Vitória passar umas férias na Europa. Daqui na Europa nós vamos passar mais ou menos uns 4.000 quilômetros, se eu não me engano, né? Daqui lá. Você vai pegar um voo até São Paulo, se eu não me engano, você pega um voo e dirige. Vamos para lá. Mas às vezes nós não temos coragem de atravessar uma rua para ir lá nos conciliar com algum familiar do qual nós não tivemos muitas afinidades. Às vezes a distância é mais curta. Alguém que está dentro da tua casa, você não tem condições de atravessar uma mesa que separa um ao outro para dar um abraço nessa pessoa. Nós temos coragem para muitas coisas, mas essa coragem tem que ser introspectiva, tem que ser um trabalho realizado por nós. Quando nós trabalhamos nesse sentido, abrimos o nosso campo energético, e aí os benfeitores têm condições de trabalhar melhor em nós. É por isso que eles nos recomendam, quando vier à casa espírita, saia com a mesma mentalidade vibratória, para que isso dure. A nossa irmã fez uma leitura, logo no começo, uma fala, que disse que nós estamos aqui resgatando ou energizando o que nós perdemos durante a semana. E é verdade. Perdemos a nossa energia por muita coisa. Se eu saio ali fora, já vou pensando naquele boleto que eu tenho que pagar segunda-feira, eu não tenho recurso. O que eu vou fazer? Começa a cair o padrão. Eu chamei a minha mulher para vir para a palestra, ela não quis vir, a minha esposa, chega lá, tem que encontrar aquele traste. E aí, só vai baixando. Chega em casa, acabou a energia. Aí você fala, volta aqui, fala: ô Virgílio, me dá outro passe aí, porque a coisa está feia. Saí agora da palestra. Ou então a gente vem para a palestra, senta, né? Assiste a palestra, todo mundo. E aí você encontra aquele amigo querido segunda-feira e diz assim: você perdeu, seu bobo, a palestra de domingo de manhã. Foi fantástica. Colocou várias situações à luz da doutrina espírita, e eu aproveitei o máximo. E ele pergunta: qual foi o tema? O que ele disse? Eu não sei, só sei que foi maravilhosa. Ou seja, nós saímos sem entender a proposta, não é mesmo? E nós temos que aproveitar, enquanto nós temos tempo. E nos diz que entender essa proposta é saber que nós precisamos nos refazer. Porque só se renova, meus irmãos, aquele que ainda necessita de mudança. De mudança. Então vai nos dizer que essa é a categoria dos espíritos imperfeitos, dos quais nós estamos despojando dessa categoria. Nos diz o próprio tio Divaldo Pereira Franco, né? Que uma vez ele me disse uma vez, eu achei muito bonito, ele estava em Porto Seguro fazendo um seminário, fazendo um encontro, e eu tive a honra de conhecê-lo, apertei a sua mão, e eu disse a ele, ele falou: você mora onde? Eu falei: eu moro em Posto da Mata. Você sabe onde é que é o mapa da divisa da Bahia com Minas? Ele disse: eu sei. Eu falei: eu moro de trás do mapa, que nem no mapa aparece, né, coitada? Mas nós estamos lá. Ele virou nos meus olhos e disse assim: meu filho,
é preciso florescer onde Deus nos plantou. Continue lá, trabalhando. E aquilo para mim foi um grande passe iluminado, né? Porque nós temos que estar realmente onde Deus nos coloca. O que ele quis dizer? Nada acontece ao acaso em nossas vidas. Os nossos filhos, o matrimônio em si, a nossa família, ali há um motivo especial de você estar ali. E se estamos encontrando dificuldades, vamos renovar. A renovação do primeiro movimento, da primeira atitude, não depende da esposa, do esposo, do pai, da mãe, do irmão, depende de você. Depende de cada um de nós. Eu tenho certeza que se nós formos abraçar um coração que porventura esteja necessitando, jamais ele vai negar essa investida de amor que nós estamos dando. Então, para que a gente possa sair dessa condição de espíritos imperfeitos, é preciso atitudes. Porque Divaldo nos diz que Joana de Ângeles já está entre nós. Não sou eu que estou falando, é ele mesmo. Chico Xavier nos diz que Emmanuel já está entre nós. E uma gama de espíritos que vem trazendo um cunho de amor e de compreensão, que vai ser para nós uma referência. É assim que o mundo sai de provas e expiações e adentra no mundo de regeneração. Porque só vai estar aqui espíritos que estão propensos a se regenerarem. E quanto nós estamos vendo aí que estão tendo a oportunidade? Muitos, talvez seja a última, de nós retornarmos ao mundo primitivo, degradado, porque não aproveitou a oportunidade. Então nós devemos ter esta consciência. Vai Allan Kardec falar lá no Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Todo espírita deveria ler. Aliás, todo espírita deve ler todas as obras básicas. Nós temos deficiência em ler estas obras. No capítulo 7, no Céu e Inferno, Allan Kardec usa 3 pilares para a nossa renovação interior, que é na questão 16ª, se não me engano. Me corrijam, por favor. Ele vai falar que o primeiro processo para se renovar é nós entendermos que o arrependimento tem que fazer parte. Quando você se arrepende, você reconhece. Quando nós pegamos uma pessoa que é ainda viciada nas substâncias psicoativas, as drogas, se ela não se propõe a mudar de bom grado, ela não vai conseguir. Você pode internar 2, 10, obrigar a uma internação forçada, vai ser muito doloroso para ela. Enquanto ela não se conscientizar que esse ato é prejudicial à sua própria saúde, vai ser difícil. Então, o arrependimento é o primeiro processo que nós devemos plantar no coração. Nos arrependemos, o segundo processo é a expiação. Expiação. Expiação, ela apaga o erro. Ela não apaga a imperfeição. A gente confunde as coisas. Imperfeição é um processo de renovação contínuo que se vence. Então, depois que nós passamos pelo arrependimento e a expiação, aí sim vem a reparação. Então, esses são os 3 pilares que o nosso querido Allan Kardec nos coloca no capítulo 7 do Céu e Inferno. E aí nós damos um pulo para a segunda ordem, que são a dos bons espíritos. Olha que coisa maravilhosa. Nos caracteres gerais, que eu disse a vocês, está escrito lá, predominância do espírito sobre a matéria. Os imperfeitos são predominância da matéria sobre o espírito. Eu achei interessante que um amigo meu me disse, Denilson, a gente tem dificuldade de largar essa matéria do desapego. Às vezes a gente conhece pessoas que desencarna, parte para o outro lado e fica apegado numa poltrona de sofá. Fica apegado ao cobertor, porque ele dormia com a companheira com aquele cobertor, fazia 40 anos. Ele desencarna, ele volta lá no lar, a companheira já arrumou outra, ele fica puxando o cobertor de noite, porque é dele. A dificuldade que a criatura tem de desapegar, dessas mínimas coisas. Eu não estou colocando aqui patrimônios, que muitas vezes alguém dotado de um patrimônio, retorna ao plano espiritual, deixa para os 3, 4 filhos, e eles ficam em uma guerra intensa aqui na terra, no plano material. E quem sofre lá do outro lado? O pai. Pela falta de discernimento, porque um dia todos nós retornaremos, daqui não levaremos um fio de cabelo,
A nossa bagagem é toda moral, é toda espiritual. Então, nesse caracteres aqui, a predominância dos bons espíritos, do espírito sobre a matéria. E aí ele vai dizer, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros têm sabedoria, e outros têm bondade. Tem uma frase que diz que o homem é do tamanho da sua generosidade. Vocês já ouviram falar disso? Generosidade. Será que nós conhecemos realmente o significado dessa palavra? Generosidade. Porque no dia que eu comecei a estudar essa palavra, eu fiquei envergonhado. Porque muitas vezes a gente acha, né, que tem generosidade. E aí você vai pesquisar, nem no conteúdo espírita, você vai pesquisar no Aurélio, no dicionário. E lá está escrito assim, generosidade é a virtude daquele que se dispõe. Se é uma virtude, nós podemos conquistar. Então, é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. É a magnanimidade. É uma palavra difícil, né? Magnanimidade. É a mesma coisa de generosidade. Será que nós estamos dispostos a sacrificar os nossos interesses pelos outros? Isso é generosidade. Tivemos aqui grandes nomes, como Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier, Gandhi, grandes nomes que eram espíritos extremamente generosos. Sacrificavam seus próprios interesses em benefício da própria humanidade. Então, a verdadeira generosidade, qual é a sua qualidade? Ela se apresenta sem interesse, sem segundas intenções. É uma característica. E aí, para que a gente possa adquirir essa generosidade, é preciso um convite, um mergulho dentro de si mesmo, que é o autoconhecimento. Se nós quisermos renovar as nossas atitudes, se faz necessário conhecer-se profundamente. Porque o ser que já realizou esse movimento, sabe que um pouco dele está em todos os seres à sua volta. Quando um de nós cai em algum abismo, e são tantos que estão caindo, não é mesmo? Esse ser generoso, ele sabe que ali também uma parte dele caiu lá. E imediatamente ele tem um impulso fraterno de ir resgatar e de ir auxiliar. Quando nós avaliamos isso, os grandes homens que fizeram parte da história, os grandes não eram aqueles que tinham muitas coisas. Pelo contrário, os grandes eram aqueles que davam muito de si. E eles chegaram a mudar a história pelo tanto que se doaram, não pelo tanto que deram. Por isso Francisco de Assis, naquela canção maravilhosa, nos diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. É dando que se recebe. Essa é a grande lei para cada um de nós. Ou seja, o homem é do tamanho da sua entrega. O que nós estamos entregando hoje? Qual é o trabalho que nós estamos realizando em direção à generosidade? Será que nós temos tempo ou não temos tempo? Será que nós já tomamos a coragem ou ainda estamos deixando um pouco de desejar? Por isso essa casa se faz um ponto de luz, um núcleo de amor. Porque aqui nós podemos trabalhar a generosidade. Reserva uma hora do teu dia. Busque aos dirigentes da casa, aos diretores, o que eu posso fazer para ajudar na casa? Há o trabalho de estudos constantes, há trabalho de passistas, todos nós podemos ser passistas, tanto jovens quanto os de mais idade. Todos nós podemos participar de seminários. Basta que você queira realmente buscar esse interesse maior de querer abraçar esta generosidade. Então, para que a gente possa iniciar a nossa etapa final, eu trouxe uma historinha do livro Nosso Lar. Se vocês vão ler no capítulo 13, está escrito no gabinete do ministro. Esse capítulo ele é muito especial para mim. O livro em si é maravilhoso. Nosso querido André Luiz é um repórter do além. Mas no capítulo 13, André Luiz vai falar dos problemas que nós podemos enfrentar ao retornar ao plano espiritual. E ele vai dizer que, decorrido muito tempo, André Luiz já tinha se refeito,
foi resgatado daquelas zonas infelizes, e ele sentia uma necessidade urgente de trabalhar. Ele já sentia essa necessidade. Então ele diz que no quarto, no apartamento em que ele ficava, havia gemidos constantes de pessoas, de irmãos que gritavam de dor. Mas só que naquele momento ele ainda não podia, na condição de médico e pesquisador, ele não podia. Ele disse ainda que o próprio André Luiz está nos dizendo isso. Qualquer enfermeiro do mais simples, olha para você ver que coisa importante, qualquer enfermeiro do mais simples em nosso lar tinha conhecimento e possibilidades muito superiores que a minha ciência. O que ele está dizendo? O enfermeiro mais simples no nosso lar, ele tinha muito mais conhecimento do que o médico, André Luiz. Por isso, ele não sentia ainda que estava apto a realizar o trabalho de atendimento. E ele continua, na terra, sabia que meu direito de intervir, ou seja, de exercer a minha profissão, começava nos livros e terminava nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração e exteriorizava-se em amor e em cuidado fraternal. Toda a profissão deve ser exercida com amor, mas nem sempre nós conseguimos realizar esse objetivo. Então ele diz, no apuro das dificuldades, ele sempre procurava quem? Lísias, o enfermeiro. E Lísias orienta para que ele procure o ministro Clarencio, no gabinete do auxílio. E aqui cabe uma observação. Quem assistiu o filme Nosso Lar, levanta a mão, por favor. A maioria. Vocês não repararam essas duas observações que nós vamos fazer agora? No começo do filme, André Luiz aparece como? Fumando. André Luiz não fumava. Só que no livro colocam ele fumando em um bar, né? Onde ele realmente ali praticava alguns atos de excesso em relação à sua própria saúde. Mas ele não fumava. E outro detalhe, nesse gabinete em que ele vai ser atendido, lá está no filme o ministro Genésio. Não é Genésio, é o ministro Clarencio que está no livro. Então nós ficamos com o livro, pela psicografia, né, fiel do nosso querido Chico, e que foi o próprio André Luiz. Então são duas coisas que nós precisamos corrigir. Então ele chega nesse gabinete e ele ficou impressionado com o processo de atendimento. Porque se você chegava lá, eu e o Carlos, para ir lá nesse gabinete para ser atendido, o ministro aproveitava esse processo de pareceres para que servisse de exemplo o que o outro estava pedindo, e assim ele ganhasse tempo e proveito. Imagina eu sentado ao lado do Carlos, e o Carlos pede ao ministro para trabalhar um pouco mais, para se dedicar na seara do bem, para aproveitar a sua oportunidade. Mas sabe qual era o meu pedido? Trabalhar menos, que eu estava muito cansado na jornada. E ele está falando, e eu estou do lado olhando para ele. Quando o ministro termina de atender ele, vira para você, e você, Denilson, o que você desejaria? Não, nada não, ministro, está tudo certo. Acho que eu me equivoquei. Então ele ganhava tempo, agilidade. Ao passo que você reclama, o outro agradece. E assim vice-versa. Olha que coisa maravilhosa. Processo pedagógico, né, da espiritualidade. Então ele entra com uma senhora. E a senhora, naquele momento, diz, eu vim pedir a sua intercessão em favor dos meus 2 filhos, que estão na terra. E eu gostaria de ir lá, ajudá-los. Eles estão aflitos, estão sobrecarregados, estão cansados, sofrendo muito. O ministro vira para ela e diz assim, só o espírito de humildade e de trabalho é possível nós outros proteger alguém. Quantos bônus horas a senhora tem para apresentar em benefício da sua pretensão? Ela vira e diz, eu tenho 304, ministro. A gente acha que espírito superior não ri, né? Mas está lá no livro, ministro. Dá uma risada. 304 bônus horas. Vocês vão entender por que ele dá essa risadinha. Ela já havia desencarnado, tinha 6 anos. Aí vamos fazer uma conta fácil. 6 dividido por 314 vai dar 38 dias. Em 6 anos ela trabalhou 38 dias. Você quer essa funcionária na sua empresa? Você vai fazer o aviso dela para poder mandar. Em 6 anos ela trabalhou 38 dias. E lá no plano espiritual, vocês entenderam agora o espírito da humildade do trabalho? Só assim nós podemos ajudar um ao outro? Então, ele começa a catalogar os lugares onde ela ficou. Eu vou trazer para vocês verem. Turma da Vigilância, Ministério da Comunicação.
A senhora justificou dizendo assim: o serviço era intolerável. Intolerável. Era uma luta incessante de entidades malfazejas. Foi demitida, né? Quer dizer, ela se demitiu, pediu conta. O ministro, com a sua bondade, leva ela novamente em outra tarefa, que é os irmãos da suportação no Ministério da Regeneração. A justificação dela. E ela se rebate dizendo que os apartamentos eram repletos de pessoas imundas. Palavrões, indecência e miséria. Não aguentei. Ela se demite novamente. A espiritualidade novamente procura, reconhecendo as dificuldades da irmã, esclarece ela: enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Sabe o que ela disse para o ministro? Está lá no livro. Só os santos toleram criaturas como aquelas. Não quero. E a último lugar, como ele vendo que ela não tinha muita presteza, aceitação na área do exercício em si, coloca ela para fazer no escritório. Ela foi para o escritório. Já que você não conseguiu na área de trabalho, né, árdua, ele diz, o ministro colocou na área burocrática do nosso lar. Gabinete de Investigação e Pesquisa do Ministério do Esclarecimento. 4 lugares a nossa irmã ficou. E ela diz assim: experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Não quis também. Então o que nós vamos fazer com a criatura dessa? A espiritualidade orienta para que ela volte naquele momento para o seu aposento, porque não poderia, infelizmente, ajudá-la nesse sentido como ela gostaria. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele fala, o Pai criou o serviço da cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo para si mesmo. O que ele está fazendo? O que ele está nos dizendo? Sem trabalho e sem cooperação, nós não conseguimos nada. É o que nós devemos fazer antecipadamente aqui, onde nós estamos neste momento. Trabalhar para que nós possamos realmente ser recebidos no plano espiritual, com melhorias. Nós percebemos que no livro Em Busca da Verdade, Joana de Anjos vai dizer, nós somos de essência divina. Jesus nos disse, nós somos a luz do mundo. Então vamos fazer luz sobre as nossas sombras. Vamos derrubar aquilo que nos impede de enxergar. Vamos deixar de ser pessoas paredes, que travam as outras para que possam avançar. E vamos pensar com mais amor, nessa possibilidade que nós temos de renovar as nossas atitudes. Porque nesta encarnação, você só veio resolver um problema de cada vez. Um de cada vez. Porque se você olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, está escrito lá, um ensinamento muito interessante, que diz assim, se você estiver devendo 100 mil à Caixa Econômica Federal, está lá no Evangelho, vocês não viram ainda não, né? Mas está lá. Vocês vão ver assim, se você deve 100 mil reais à Caixa Econômica Federal, e ela te liga e fala, olha, se você vier aqui hoje pagar 1.000 reais, está tudo pago. Vocês vão ou não? Vocês não vão ligar para lá para negociar, pelo amor de Deus, você deve 100 mil. Ela ligou e pediu 1.000, você resolve, você paga hoje toda a sua dívida. Nós vamos na hora. É o que está escrito lá neste capítulo, no capítulo 5, que está dizendo o quê? Tudo que nós devemos, nós estamos só pagando aqui na terra 1%. 1%. E mesmo assim nós nos revoltamos e achamos que Deus errou em alguma coisa, porque eu não deveria passar pelo que eu estou passando. Então o que a espiritualidade pede de nós? Que a gente avance. Isso está lá, tormentos voluntários, viu gente, se vocês quiserem ver, porque é uma forma simbólica de falar, mas nós podemos encontrar. Então eu gostaria de antemão de agradecer nessa palestra de hoje, se vocês me permitissem, de que nós fizéssemos uma prece, e aí nós estaríamos encerrando. Pode ser, Carlos? A gente fazer uma prece, eu gostaria de convidar a todos, neste momento, para que a gente feche os nossos olhos, e elevemos o nosso pensamento a Jesus, a Deus, o nosso Pai querido, aos nossos irmãos que nos acompanham pela Rede Amigo, que todos nós possamos agradecer a Deus pelo dom da vida,
Possamos agradecer ao nosso Pai querido pelas oportunidades que nos são dadas. Pelo nosso divino Mestre Jesus, ser o nosso guia, ser o nosso modelo. A ponto dele mesmo nos declarar que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando declara as suas bem-aventuranças, ele nos ensina: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque deles é o reino dos céus. Ensina-nos, Mestre amado, o valor da humildade e da simplicidade, e que aproveitemos o nosso tempo para que possamos burilar, para que possamos trabalhar de acordo com as nossas necessidades, nunca se esquecendo que a espiritualidade está sempre presente com cada coração que aqui esteja, torcendo para que nós realizemos esse movimento de renovação interior, com muita paz, com muita luz, com muita fé e com muita esperança em nossos corações. Obrigado, Jesus amigo, e que tenhamos a certeza que ao sairmos desta casa de luz, Jesus caminha conosco, lado a lado, de mãos dadas. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado e um excelente final de semana para todos.